Tudo bem, Mota? Tudo bem, pessoal do Jornal 15 Minutos? Obrigado por essa oportunidade aí. Vou responder as suas perguntas. Meu nome é Hamilton Flecha, eu tenho 65 anos de idade. Eu sou casado, pai de 2 filhas. Eu moro em Ouro Branco há 41 anos. Já morei no Siderurgia, no Pioneiros e agora no Inconfidentes. Eu tenho minha empresa há 34 anos. Eu sou formado em Química e tenho mestrado em Geologia. Aí você me pergunta, Mota, qual que é meu propósito enquanto candidato a concorrer a uma vaga de vereador em Ouro Branco? Logicamente que meu primeiro propósito é fiscalizar os atos do prefeito. Por quê? Porque o uso inadequado do dinheiro, ele tira o dinheiro das coisas úteis e necessárias. A corrupção faz isso. Como é que você fiscaliza os atos do prefeito? Em primeiro lugar, o vereador tem que conhecer esse documento aqui, ó, que é a Constituição Federal do Brasil. Tem que conhecer a Constituição Estadual, tem que conhecer a lei orgânica do município e tem que conhecer o regimento interno da Câmara. Esses 4 documentos dizem o que o vereador pode fazer e o que não pode. É evidente que o vereador não precisa conhecer tudo, ele tem que saber que a lei está lá, tem que saber procurar, tem que saber consultar. Então, só isso, esses 4 documentos dizem o que pode fazer. Para todo mundo entender corretamente, é o seguinte: as leis dizem o que o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, o juiz, o policial, o servidor público, todo mundo tem que fazer. Agora, o particular, ele faz o que a lei não proíbe, entenderam? A sutileza? Um é obrigado a fazer o que está na lei, o outro pode fazer o que a lei não proíbe. Então, é isso que é minha proposta de fazer enquanto vereador, fiscalizar o prefeito e os órgãos públicos, né? Isso aí inclui a própria Câmara, inclui policiais, judiciário, inclui todo mundo. É esse que é o meu papel enquanto vereador. De posse dessas informações, o que pode fazer, o vereador entra, por exemplo, no site da prefeitura, que é um portal obrigatoriamente transparente, e lá ele consulta as licitações, as compras que a prefeitura fez, as obras que ela fez, o que mais que ela tem feito, quanto que ela tem pago, né? E de posse disso o vereador pode ir no local, pode fiscalizar, pode requerer documentos. E se o vereador, descobre que tem alguma coisa errada, o que ele pode fazer? Ele pode denunciar isso no plenário da Câmara, pode denunciar isso ao promotor, ao juiz, à polícia, ao Ministério Público em geral. Ou seja, o vereador, constatado alguma irregularidade, ele tem ferramentas para agir. Ele não está sozinho, ele pode agir. Tá certo, Jota? Em segundo, um dos focos do meu trabalho, sem abrir mão de outras demandas, é focar nos maiores de 60. E é importante fazer uma parte. Eu não quero usar a palavra idoso, porque a palavra idoso ela é pejorativa. Ela significa ultrapassado, velho, frágil. Então, nós estamos optando por usar maior que 60, e é o que eu vou falar agora em diante. O meu foco vai ser trabalhar para esse maior. Por quê? Porque ele tem sido vítima
de no mínimo 4 violências. Primeiro, a violência física, né? Aquele onde ele é agredido, eles batem nele, empurram, mordem, etc, etc, etc. Outros é a violência sexual, tanto física quanto psicológica, né? É aquilo que às vezes o idoso tem que participar de conversa que ele não está interessado, mas ele é forçado a fazer isso. Outra coisa é a violência psicológica, emocional. Por exemplo, em casa ou é na rua que alguém fala para ele assim, olha, você é inútil, você é imprestável, você não serve para nada. Então, essa é a violência psicológica, a violência emocional. E a outra é a violência financeira, né? Onde as pessoas usam os recursos financeiros desse maior de 60 para si próprio. Na minha loja, a gente trabalha com empréstimo, né? E algumas vezes a gente recebe, vão pessoas lá, às vezes a mamãe e o papai com o filho, com a filha, ou com outro parente, e eles vão lá tomar um empréstimo. Então, em geral, o maior de 70 fica num cantinho, assim, ele nunca fica de frente, não, e quase não fala. Quem fala é quem foi com ele, dizendo que ele quer um empréstimo, que ele quer isso e aquilo. Aí eu vou vindo e vou olhando para a pessoa, né, e eu vendo que ela realmente ela não está se sentindo bem ali. Ela está porque alguém a trouxe ali e quer usar esse recurso. A gente vai respondendo, vai conversando, etc. Tal. No final, quando a gente vai fechar a operação, né, e eticamente, eu não posso deixar de fazer a operação. Porque a pessoa está lá, ela está consentindo, mesmo que eu suponha, né, eu estou supondo, não tenho certeza, que ela não está satisfeita. Mas antes de fechar, eu olho para a pessoa e digo assim, olha, você quer mesmo fazer esse empréstimo? Aí, normalmente, o que elas dão uma olhadinha assim para mim, olha de lado, assim, rabo de olho, né? Vou fazer sim, pode fazer. E eu faço. Mas essa é uma das muitas violências financeiras, né? O pessoal que trabalha vamos chamar dos lares de acolhimento, igual aqui em Ouro Branco tem o Frederico Zanan, eles falam o seguinte, que os maiores de 60, eles são úteis enquanto são lucrativos. Quando eles deixam de ser lucrativos, eles entregam as maiores de 60 para os locais de acolhimento. Isso é muito triste, né, Jota? Isso é muito triste. Então, o meu foco vai ser esse pessoal acima de 60 anos, né? A sociedade precisa olhar de forma diferente para o maior de 60. Existe toda uma legislação que os protege, né? Que dá preferência em muitos atendimentos, né? Igual no hospital eles têm preferência. Eles têm preferência de ser atendidos em casa e não no posto de saúde ou no hospital, sempre que possível. Então, como vereador, eu vou exigir o cumprimento dessa legislação. Vou ficar de olho. Então, e uma nova coisa também que a prefeitura não faz, né? As escolas e as universidades são obrigadas a divulgar informações na defesa desses maiores de 60, no respeito, né, nas prioridades, nas necessidades. É preciso informar isso para a população. Outra coisa, também pela legislação que esses órgãos são obrigados a cumprir, prefeituras, escolas e universidades, é dar cursos de formação para as pessoas lidar com esses maiores de 60 anos. Particularmente são chamados cuidadores de maiores de 60. Esse pessoal precisa, hoje é o quê? É uma pessoa que foi chamada para cuidar de alguém.
Mas essa pessoa precisa ter treinamento. Treinamento de conduta, de alimentação, de higiene, de cuidados médicos, né? De como mover essas pessoas. Isso tudo exige conhecimento dado por um profissional. A prefeitura tem que seguir isso, as escolas têm que seguir, a universidade tem que seguir. E como vereador, vou cobrar isso. É o meu foco. Mas eu estou aberto a outras demandas, outras necessidades da população, como é a questão das moças de Ouro Branco que estão grávidas, né? As moças que estão na faixa entre 18 e 30 ou 32 anos, que não tem problema nenhum durante a gravidez, a prefeitura as envia para o hospital local, ter os bebês lá. Então, são gravidez sem risco, e a prefeitura paga R$ 3.500 para o hospital local. Agora, aquela moça que tem problema, tem uma gravidez de risco, está fora dessa faixa de idade, né? E que não é maravilhoso para o hospital local, a prefeitura manda para outras cidades. E aí essa pessoa que está na fase difícil da vida, porque ela está com risco na gravidez, ela é enviada para outra cidade longe. Em geral, são pessoas de baixa renda. Como é que essas famílias conseguem mandar uma ou duas pessoas para se sustentar lá fora, para dar o apoio moral que essa moça precisa? Então, eu, em respeito à vida, porque o meu foco é respeito à vida, eu faço disso uma bandeira para mim também. E você também aqui está me perguntando, Mota, se eu estou consciente da responsabilidade de ser um vereador. Se o eleito, como é que vai ser a minha atuação no legislativo local? Eu acho que bem lembrar o seguinte, que o vereador, o prefeito, o juiz, o promotor, os policiais, todos os servidores públicos, os deputados, o senador, o presidente, o juiz do Supremo, seja quem for, todos nós, se eleito eu for, são servidores públicos. A palavra está muito clara, é um servidor. Ele está ali para servir a nossa população, para servir o povo e não fazer coisas para si próprio. Essa, então, que é a minha proposta, Mota. E se eleito eu for, eu pretendo ter um bom relacionamento com os pares. Quem são os pares? É o vereador, a Câmara, o prefeito, os servidores da prefeitura, a polícia, o Ministério Público, na forma agora é promotora, a juíza e os demais entes federativos. Agora, sempre entre nós vai ter uma barreira. Essa barreira é o limite entre o que é ético, né, o que é moral e o que é digno. Ou seja, daqui para lá eu não faço nada que atente contra a minha vontade ou contra a minha moral. Eu não vou fazer nada que eu não possa voltar para casa, dormir com minha consciência em paz. Então, o limite é isso aí. Então, enquanto nós estamos dentro do limite, há diálogo. Se não tiver, daí a conversa é outra. Bem, Mota, dentro das suas perguntas aí, quais são os adjetivos para um pré-candidato ao legislativo? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, sempre voltando, que tem que ser um conhecedor da lei, né? Então, por isso, ele tem que ser ético. Ético é o quê? É o cumpridor da lei. É o cumpridor dos padrões, das normas. Ele tem que ser, para mim, leal. Leal ao povo,
porque que é o motivo da sua existência, porque ele é um servidor. Então, o primeiro adjetivo é ético, o segundo é leal. A outra coisa, eu acho que ele tem que ser dedicado, né? Ele tem que ser focado naquilo e legislar e fiscalizar em prol do fogo. Então, ético, leal, focado. Ele tem que ser digno, né? O digno é você fazer as coisas dentro da moralidade. Porque não basta ser legal, tem que ser moral. Tem que ser digno, né? O que não é moral? Vamos dizer, o vereador dar aumento para si mesmo está na legislação. Então, é ético. Mas será que é moral? Hoje, nos dias de hoje, é moral? É digno? Você votar o aumento para si próprio, sendo que a situação do país está indo mal? Então, ético, leal, moral, dedicado. E eu acho que tem que ser um incansável pesquisador das coisas que acontecem no município. Então, o outro adjetivo seria esse que eu considero, é pesquisador das coisas que acontecem. E aí você me faz uma pergunta muito interessante, Jota, desculpa, perdão. Mota é um amigo meu. Qual a sua avaliação com relação ao legislativo atual? Essa legislatura, né? Qual a minha avaliação sobre a Câmara, os vereadores? Vamos fazer uma análise, né? A saúde foi terceirizada ou entregue para uma empresa particular que visa o lucro. E o atendimento, pelo que nós estamos ouvindo, está cada vez pior. Não tem protocolos como atender, cada um atende as pessoas de um jeito, né? Não tem uma forma, um padrão, uma regra de como atender. Então isso não está bom. Os filhos de Ouro Branco estão nascendo fora de Ouro Branco, né? Como eu disse, as moças que estão em excelente condição têm filho aqui e a prefeitura paga R$ 3.500 para o hospital local. O resto tem que nascer fora. Se a família tiver alguém para acompanhar, bem, se não tiver, que se dane. A educação, segundo o IBGE, mal nós temos um quinto lugar entre a micro-região. Quais são as cidades da micro-região? Vamos ver. Conselheiro Lafayette, Congonhas, São Brás, Açaí, Jeceaba, Itaverava, né? Mal nós conseguimos um quinto lugar. O nosso desempenho, às vezes, cai para sexto lugar na oitava e na nona série, porque na oitava e na nona série as crianças param de estudar para trabalhar. Essa evasão é muito ruim. E aí nós pulamos para sexto lugar. Sexto lugar. Nós estamos ruim mesmo em educação. O desemprego está aumentando. Se você quiser ver, né, é só você ir na porta da Caixa, 7, 8 horas da manhã. Já tem uma fila enorme de pessoas lá para receber seguro-desemprego, então, ou o auxílio emergencial do governo. Não houve nos últimos 4 anos nenhum programa de geração de emprego e renda, nenhum, zero. Vários aterros foram feitos na Avenida Marina, né? Alguns lotes foram desaterrados lá, de forma muito estranha. A rua ao lado do Paládio, lá no bairro Confidência, aqui perto da minha casa, foi asfaltada. Tem 2 casas lá. E no entorno ali da Policlínica e do Fórum, tá aquele barro lá, aquela sujeira, aquela poeira, aquele pedregulho, que simplesmente a prefeitura não quis se envolver. O acesso ao hospital subindo a Santo Antônio é o pior possível.
tem cadeirante ali que tem que ir para a rua, porque pelo passeio é impossível. Ou o passeio está cheio de caixa, ou tem gente dando manutenção nos passeios dos carros, ou tem pneus no caminho, e cheio de degraus, tem um poste que fica exatamente no meio do passeio, que ou passa uma ou passa outra pessoa. Então aquela subida ali está um horror. Então, qual que é a minha avaliação dos últimos 4 anos da prefeitura? A pior possível. A pior possível. Eu acho que não foi boa, Jota. Não foi boa, não foi boa. É muito negativa. O que eu gostaria né, que você me pergunta mais, o que em termos de... Gostaria de falar sobre a geração de emprego e renda, que eu acabei de falar agora há pouco, né? Você tem muitas possibilidades de gerar emprego e renda. A primeira delas é trazendo uma grande empresa para cá. E esse é um problema sério, porque as grandes empresas, elas são ambicionadas por todas as cidades as querem, né? E então são muito disputadas politicamente. Assim como foi Ouro Branco, né, onde veio para cá a Sominas, nós ficamos, a Sominas foi escolhida colocar aqui, como também foi estudado colocar em Igarapé. Só que em Igarapé é muito próximo a Betim, que já é um centro industrial muito forte. Então, politicamente, optou-se para colocar aqui Ouro Branco, que é em função do Alto Paraopeba, e realmente trouxe uma riqueza muito grande para a região. Agora, então, o meu ponto de vista é que, tecnicamente, dificilmente a gente vai conseguir uma empresa grande para cá. Mesmo porque tem outros locais do estado que estão realmente pedindo uma empresa grande, que é, por exemplo, o norte de Minas. O norte de Minas é muito pobre, né? Então, eu não vejo possibilidade da gente trazer uma empresa grande para cá. A outra possibilidade são vir empresas pequenas e médias para cá, porque nós temos aqui um recurso, uma matéria-prima maravilhosa, que toda empresa quer. Nós temos aqui um negócio chamado recurso humano, mão de obra qualificada, que foi formada aqui na Gerdau e nas empresas em volta. É um pessoal com muita experiência de vida, muita experiência de trabalho, e isso é bom para as empresas. Só que tem um problema. Essas empresas, para vir para cá, elas têm que comprar imóveis para se localizar muito caros. As terras todas estão na mão da empresa que domina todas as terras da região, todas, sem exceção. E há ferramentas para a prefeitura e a Câmara fazer com que essa empresa lidere essas terras. Fazendo isso, nós vamos conseguir o crescimento da cidade. Agora, precisa que sejam eleitos vereadores e prefeitos interessados em colocar em prática o que a legislação permite. Eu estou nesse grupo, tá? Se eleito for, nós vamos batalhar para que isso aconteça. Você me pede também, Jota, para que eu deixe a mensagem para Ouro Branco, para os eleitores. Eu tenho uma notícia muito ruim para dar, muito ruim mesmo. Olha, a saúde, ruim. A educação, pior ainda. Desemprego, crescendo. Ou seja, nós estamos à beira do precipício, do buraco, do abismo. Se as coisas continuarem assim, né, cada vez mais pessoas brigando na policlínica, entrando em atrito, né, o desemprego à porta. Sem emprego, como é que a pessoa vai cuidar do seu filho, da sua filha, de si próprio, do seu esposo, da sua esposa, dos seus papais, das suas mamães?
Como que um desempregado vai cuidar disso? Né? O governo federal está dizendo que não vai mais dar o auxílio emergencial. Acabando esse, acabou. E aí? Como é que nós vamos ficar? Então, a situação é o seguinte, eleitor de Ouro Branco, morador de Ouro Branco, ouro-branquense. Se você não votar bem, as coisas vão ficar muito, muito, muito difíceis. Então, eleitor, vote bem. Pense bem. Ponha a mão na consciência. Avalie, estude, pesquise seu candidato. Não vote em qualquer um. Bom, para finalizar, Jota, muito obrigado aí por você me dar essa oportunidade. Eu quero lembrar aos leitores que meu nome é Hamilton Flecha, eu sou candidato a vereador e meu número é muito fácil. 2, 3, 4, 5, 6. Muito obrigado a todos, que a gente tenha uma excelente eleição. Forte abraço, eu estou à disposição de qualquer um.